Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 6 de junho ao dia 12. E nessa semana a gente vai ter energia de uma lua crescente no signo de Virgem. Se tem duas energias que combinam, é a energia de uma lua crescente com a força, o arquétipo do signo de Virgem, que é um signo de terra, é um signo disciplinado, é um signo focado, é um signo que gosta de se sentir útil, de fazer as coisas para realizar algo com isso. Então ele tem uma facilidade muito grande com as questões materiais, concretas, práticas, burocráticas. Então vai ser muito interessante para a gente olhar mais para essa parte. A energia no céu, ela tá bastante racional, bastante prática, não é o momento de ficar refletindo, pensando, floreando, é o momento de agir, é o momento de refletir, mas também tomar atitude e fazer alguma coisa a respeito. Se a gente não mudar fisicamente, praticamente, tomando uma pequena ação, tomando coragem talvez para fazer algo, a nossa vida não vai mudar, ela vai continuar refletindo o nosso estado de indecisão, de inércia. A gente precisa perceber que a resposta, que a força, tá tudo dentro da gente. É só a gente acessar e fazer o que for necessário, dar um pequeno passo a cada dia para que a nossa vida, para que as coisas que a gente sente que precisa mudar, simplesmente aconteçam. Na segunda, a lua amanhece no signo de Virgem e ela fica crescente na terça-feira. Então a gente tem aí pela frente 2 dias com uma energia muito pragmática, muito concreta para a gente fazer o que a gente precisa, para resolver as coisas com praticidade, para simplesmente colocar em dia tudo o que a gente precisa de uma maneira bem física. Outra coisa interessante é que a gente precisa rever a nossa rotina e avaliar se ela nos ajuda, se ela nos favorece, se ela faz sentido pra gente ou se ela nos prejudica, ou se a gente sempre tem aquela sensação que não fez o suficiente, que não foi o bastante, que acabou o dia e a nossa lista está enorme. Algo precisa ser ajustado se for esse último caso. Então, colocar menos coisas na lista, rearranjar a sua rotina, fazer com que ela seja fluida para você, fazer com que ela favoreça os seus processos diários, para você ter tempo também de descanso, de ócio criativo, de cuidado, né, de autocuidado, e não só cuidar dos outros, cuidar das demandas. A vida não é uma lista de realização de tarefas. Mas claro que ao mesmo tempo a gente precisa sim ter o mínimo de organização. Então se você vem pecando nesse aspecto, é um momento perfeito para você criar uma rotina, criar uma vida mais organizada, que faça sentido para aquilo que você quer viver daqui para frente. Então realizar alguma coisa, talvez uma questão de saúde, de dieta, de trabalho, qualquer projeto que você tenha, vai precisar da sua organização, do seu foco, pelo menos em alguma parte do seu dia, em direção àquilo. Na quarta, a lua entra em Libra ao 12h30 e vai passar a quinta-feira o dia todo dentro desse signo, do elemento ar, que traz a beleza e a harmonia para a nossa vida, ou pelo menos pede que a gente acesse um pouco mais disso. Como Vênus, que é o regente desse signo, está lá em Touro, o convite para esses dias, ou para a nossa semana em especial, é que a gente acrescente mais beleza e prazer na nossa vida, para que ela não se torne uma lista infinita de obrigações que a gente tem que cumprir. Que a gente possa ter no nosso dia a dia momentos onde a gente acessa a beleza através de alguma coisa que a gente vê, através de alguma coisa que a gente observa na nossa realidade, não algo distante que eu só vou no fim de semana olhar no museu. Não, que a beleza, que a arte estejam presentes na nossa vida cotidiana. E o prazer também, então buscar os pequenos prazeres, não esperar um dia para ser feliz, perceber que a gente pode fazer isso no momento presente. É muito importante
para essa semana. Outro ponto importante é que o equilíbrio é a chave para a gente viver uma vida mais saudável em todos os sentidos. Então, equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, equilibrar o nosso alimento de uma maneira saudável, mas também comer coisas que nos tragam prazer, mesmo que não seja considerado tão saudável, equilíbrio nas nossas relações, do quanto a gente se doa e o quanto a gente recebe, equilíbrio em várias outras formas, equilíbrio na nossa saúde mental, equilibrando o tempo de exposição às redes sociais, o tempo que a gente fica conectado, equilíbrio entre o descanso e o trabalho, entre a gente ficar na inércia e também se movimentar. Então, o equilíbrio é a chave para uma vida mais alinhada. Reflita nesses dias se tem alguma área da sua vida que está muito desequilibrada e tenta focar mais nessa volta para o ponto perfeito, para o ponto, pelo menos um pouquinho, né? Voltar do excesso e ir mais em direção ao caminho do meio. Na sexta, a lua entra em Escorpião às 20 para 6 da tarde, passa sábado o dia todo nesse signo e a maior parte do domingo. Aqui a gente vai ter muito forte uma energia de desapego. Eu sei que eu sempre falo sobre isso quando a lua está em Escorpião, mas como nós somos seres apegados por natureza, porque faz parte do nosso sistema de sobrevivência, toda vez que a lua entra em Escorpião, ela vai cutucar, ela vai fazer uma oposição com Urano que está lá em Touro, e dessa vez a gente tem Vênus fazendo uma conjunção com ele também. Então, nesse momento, a gente vai estar sendo convidado a dar mais um passinho para o desapego. A gente não conseguiria largar tudo de uma vez. Se a gente soltar tudo, se amanhã eu falar não quero mais nada do que eu tenho hoje, no sentido físico, emocional, todos os nossos apegos, materiais ou não, a gente não se reconheceria mais. Por isso que o céu fica dando voltas e reforçando algumas tendências, algumas questões, para que cada vez a gente possa tirar uma camada, a gente possa, como uma cebola, ir se desfazendo das cascas até chegar num ponto em que a gente esteja alinhado apenas com o que faz sentido pra gente. Então, quando eu falo em desapego, não é pra gente não se apegar a nada e viver despojado de tudo o que é material ou emocional, mas é pra gente ter na nossa vida apenas o que faz sentido. Então, quando eu falo em desapego, é a gente soltar o que dói, o que incomoda, o que não serve mais, a gente fica insistindo em manter, como uma roupa que a gente não usa, como emoções que a gente guarda, por exemplo, mágoa, rancor, raiva. Tudo isso está impedindo o nosso campo de acessar novas realidades, de acessar novas situações muito mais elevadas, muito melhores para a gente, porque a gente insiste em manter o que já não faz mais sentido. Então, observa na sua vida se tem alguma coisa nesse sentido. A gente acabou de passar por 2 eclipses, né, que estão ativando muito forte essas questões, e aqui a energia ela tá um pouquinho mais leve. Não vou negar, não é que as coisas precisam acontecer, mas a gente precisa sempre rever. Será que não dá para fazer uma limpeza esse fim de semana, perceber o que já não serve mais, fazer uma limpa e ficar apenas com aquilo que faça sentido para você, que provoque em você uma sensação de bem-estar quando você olha, se for um objeto físico, e emocionalmente, se for uma emoção. Então, que você pense em algo e aquilo te afete positivamente, e não guardar uma memória, uma emoção que faça você se sentir mal quando você sente, quando você pensa naquilo. A ideia dessa questão do desapego é fazer com que a gente siga mais leve pela vida, principalmente porque o Sol está lá em Gêmeos, lembrando a gente de relativizar, né, de suavizar as coisas. Isso vai ser muito importante para o processo que a gente está vivendo. Como a gente está numa semana de lua crescente e a gente tem Marte, que é o regente tradicional do Escorpião, no signo de Áries, aqui a gente pode também perceber uma questão voltada para nossa ação, para a gente tomar a frente da nossa vida, assumir a liderança da nossa jornada e fazer mais daquilo que preenche a nossa alma. Que a gente não fique no raso
na nossa vida, que a gente se aprofunde mais naquilo que nos faz bem, naquilo que faz o nosso coração vibrar enquanto a gente faz, que a gente não se contente com uma vida morna. Então a lua em Escorpião, ela sempre traz intensidade emocional, e aí a gente precisa aprender a lidar. O que que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar alimentando aquilo que não me faz bem, ou eu vou tomar uma atitude em relação a isso e mudar o que não mais me convém? No domingo, a lua entra em Sagitário às 7h30 da noite, mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre essa energia no céu da semana que vem, até porque fim de domingo é um momento de descanso, então não vai ter tanta influência assim, digamos, na parte prática da nossa vida, mas na segunda-feira sim, e eu vou falar mais sobre isso na semana que vem. Então, antes de ir para a cartinha da semana, eu quero deixar só um recadinho hoje, que é para você se inscrever na lista de espera do meu curso avançado de astrologia. Eu estou finalizando ele, eu estou fazendo com muito carinho, com muito cuidado, num tempo mais cadenciado, digamos assim, no meu tempo, né? Eu saí um pouco dessa angústia, né, da internet, do marketing digital, que quer que você produza muito, faça muitas lives. Eu estou tentando resgatar o meu ritmo natural, que é muito mais lento que isso, que pede descanso, que pede para eu fazer poucas coisas por dia, mas o curso está saindo. Então, se você tem interesse, se você tem um nível básico da astrologia, você já vai conseguir acompanhar. Mas se você não sabe nada de astrologia e quer aprender também, se você gosta da minha abordagem, se inscreve da mesma forma, porque eu vou fazer uma aula especial quando eu abrir as inscrições para o meu curso, e eu vou também ter um pacote especial junto com o meu curso básico, que já existe, digamos assim. Então, também vale a pena se você quiser fazer parte de uma nova turma quando eu reabrir. Então, a cartinha que a gente tirou essa semana foi controle. Essa carta já saiu aqui faz pouco tempo, e isso significa que, assim como a questão do apego que eu comentei, a questão do controle, que para mim está intrinsecamente ligada com o apego, ela ainda continua presente na nossa realidade. A gente, naturalmente, por ser muito apegado, a gente tenta controlar todas as coisas, todas as variáveis daquilo que a gente mais teme. Então, o apego e o controle andam juntinhos, e quando a gente fala em soltar o controle, a gente nada mais está dizendo do que desapegar. Eu tenho inclusive um vídeo com 3 passos para você desapegar. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser acessá-lo, se você quiser ter algumas dicas aí de como fazer isso, porque o controle tem muito a ver com apego. E quando a gente solta o controle, a gente começa a se desapegar, sabe? A gente começa a não ligar, a gente começa a aceitar. Então, o antídoto para o controle é a aceitação, confiança e paciência. Com esses 3 ingredientes, se a gente treinar diariamente, se a gente, diante de cada situação, respirar, aceitar, soltar, esperar as coisas abaixarem, a gente com certeza vai viver uma vida muito mais tranquila, porque o controle ele nos tensiona fisicamente, a gente começa a ficar com o ombro elevado, endurecido, porque a gente tá com a mente enrijecida, a gente tá com esse controle mental. O controle ele começa na mente, o apego ele é mental. Então, se a gente não muda a nossa percepção mental sobre uma situação que a gente quer que seja de determinada forma, ou que não quer que seja daquela forma, não aceita, né? Por isso a importância da aceitação, a gente vai trazer isso para o corpo e isso vai causar sofrimento. Então, que essa semana a gente possa praticar o soltar e a aceitação da falta de controle que a gente tem em algumas situações da nossa vida, e tá tudo bem, porque se a gente confiar que existe uma inteligência maior por trás de tudo que existe, fica muito mais fácil viver. A gente não fica achando que só nós temos o poder, que nós temos que controlar tudo. É muito pesado esse fardo, é muito difícil carregar esse peso, e você não precisa carregá-lo sozinho.
Então, antes da gente finalizar o vídeo, eu vou deixar uma perguntinha para você responder para mim aqui embaixo, porque eu gosto de ter essa interação com vocês e saber um pouquinho mais como que vocês lidam com certas questões. Eu acho bem interessante a gente ter essa troca e a gente poder aproveitar a experiência um do outro para ter um ponto de referência diferente da nossa vida, né, da nossa realidade, perceber que existem outras formas ou, pelo contrário, existem similaridades entre as pessoas e nós somos muito mais parecidos do que a gente imagina. Então a pergunta que eu quero deixar, na verdade são duas, tá? Que são: você tem uma boa relação com a sua rotina? O que você precisa mudar, talvez, né, para melhorá-la? Deixa para mim aqui embaixo a sua resposta, eu vou amar saber um pouquinho mais sobre a sua rotina. Então é isso, eu desejo para você uma semana maravilhosa, cheia de coisas boas, com pequenos, mas constantes passos que você possa alcançar tudo o que você deseja. Um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau!